calhar começo por ler um poema teu que diz: Abro mais uma gaveta. Abro mais uma gaveta à procura de respostas ocultas sobre a minha existência incompleta e na árdua tarefa de juntar peças de um puzzle fragmentado, estilhaçado por água fria, em diferentes cantos do mundo, e não tenho um sentido como guia. Não vejo, não toco, não ouço, não cheiro, nem saboreio a verdade que me falta. Então abro mais uma gaveta, à procura de um sentido, no formato circular da oratura, porque a tradição não é só feita de livros, fotos e palavras por traduzir, línguas que desconheço, lutas por persistir, vitórias que não sonhei, fracassos e demência, tenho presente a ausência. No fundo da mesma gaveta, o outro lado do oceano, feridas em carnes vivas, força e medo, a flor de peles fundidas. Então abro mais uma gaveta e tenho sementes com cicatrizes. Já não basta ter asas que voam, é preciso ter asas com raízes. Obrigada. Obrigada por leres e por teres tido esta ideia de lermos os poemas uma da outra. E depois falaste em poemas sobre pertença e este é muito óbvio porque tem mesmo a ver com essa procura, não é? Fiquei a pensar muito nessa questão da hospitalidade e da propriedade, não é? Porque eu nasci em Portugal, mas quando se fala em pertença a um território, eu tenho algumas feridas, talvez traumas, não é? Que têm a ver com questões de cidadania e que depois se refletem na tua identidade. E que têm a ver com a lei da nacionalidade, assim, para começar direto ao assunto, que é ter nascido em Lisboa e só ter adquirido a nacionalidade muito mais tarde. Sim. E como é que isso mexe com a tua percepção, a tua pertença a um lugar, não é? Sim. Como é que tu te sentes uma parte integrante ou não, etc. E este poema tem muito a ver com esse movimento que começou daí, de uma procura de raízes, não é? De referenciais e de lugares nos quais eu me sentisse mais completa. E que tem a ver com toda uma história que também não me foi muito acessível durante a minha infância, não é? A história dos meus avós, bisavós. Então é uma constante procura e uma constante busca por essa pertença. Assim, só para dar umas notinhas sobre o poema. Então achei que fazia sentido. Mas, na verdade, como é que se este poema também fosse de uma forma ou outra... Eu leio este poema e sinto também a minha história de abrir gavetas. E, na verdade, eu normalmente, quando as pessoas perguntam-me de onde que és, eu digo sou palestiniana, entre outras possibilidades. Mas, na verdade, eu sou as outras possibilidades, sobretudo. E é isso, e tem a ver com isso, com estas gavetas que vamos abrindo e que eu nasci no Egito, mas era um lugar improvisado, porque era suposto nascer no Líbano e 2 dias antes de eu nascer, para questões políticas, tive que nascer no Egito. Depois vivi na Jordânia toda a minha a maior parte da minha vida, porque também tornei-me portuguesa já há quase 2 décadas. E mesmo assim escolho ser palestiniana, porque também tem a ver com tem a ver com a memória, e tem a ver com a memória herdada da história da minha família, que a minha família foi expulsa da nossa vila
Lemzera, em 1948, depois da catástrofe palestiniana, a Nakba. E, portanto, aquilo que eu digo que a minha liberdade é palestiniana, é que o que eu escolho ser. E que o que eu escolho ser é uma espécie do meu poema de resistência, dizer que eu sou palestiniana. Claro. Não, é super interessante isso, porque a identidade acaba por ser um lugar coletivo, não é? Nós parece que temos essa missão de dar uma continuidade a uma história, não é? Que foi ou interrompida ou oprimida. Eu não sei se sentes isso, que é um bocado um propósito de de continuar a contar uma história, não é? Que não é necessariamente marcada com o teu nascimento, uma história que já estava a acontecer antes. Eu senti isso ao ler o teu poema, que já vou ler daqui a pouco, e sinto isso mesmo nas escolhas que faço, que não são tão evidentes sobre a pertença, por exemplo, o doutoramento. Escolher um tema que me possa aproximar às minhas raízes. Tenho que terminar agora a tese sobre a oratura, e a oratura é um tema que aparece também nesse poema, que é como é que nós conseguimos contar uma história que não esteja só nos livros, não é? Como é que muito daquilo que nós conseguimos juntar, as peças que conseguimos juntar, partem de uma conversa oral. E a oratura em São Tomé e Príncipe, que é a terra do meu pai, a minha mãe é de Angola, depois tenho uma avó do Senegal, tenho uma bisavó do Brasil, agora em São Tomé descobri que também há raízes do Benin, na Nigéria, então há sempre portas a abrir, não é? Mas há essa vontade, se calhar até muito inconsciente, de dar sentido em tudo o que faço, seja nas artes, seja na academia, dar sentido a uma identidade em construção. Então, quando tu estás a falar também dessa questão da tua avó e do Nakba, é muito esse propósito, não é? Coletivo, meio familiar, não sei. Acho que identifico-me também um pouco com isso. É muito engraçado quando tu estavas a falar também, eu pensei que a minha tese do doutoramento também foi uma procura ao lugar, um lugar que eu possa pertencer, portanto também foi a procura da minha história de vida, da história de vida da minha família. E isto também tem a ver com este assunto que estavas a falar do narrativa contada e como é que todos os lugares colonizados não têm uma história escrita. Portanto, para podermos pertencer, vamos voltar à fala, vamos falar, vamos voltar à narrativa oral e narrativa oral é que faz a história, é que ela faz esta existência também. E é muito interessante também a partir disso e a partir de como também eu acho que eu e tu, aquilo que nós fazemos não pertence também a uma categoria fechada, a uma categoria e tem a ver também sobre a minha impossibilidade de pertencer também a uma coisa só, a um lugar só. E eu acho que também é isso. Há uma artista que eu também estudei, Mona Hatoum, que tem uma obra que chama-se Traffic, que são duas malas antigas e um cabelo que liga as duas malas. E o corpo que liga estas duas malas, mas ao mesmo tempo parece que não há um binarismo entre mala e corpo. E acho que também tu poderias perceber que não há esta distinção muito clara para nós entre mala e corpo, e ao mesmo tempo é o nosso corpo que liga as várias malas que nos pertencem de uma forma ou outra, ou não pertencem. Claro. Não, é super interessante. Várias coisas passaram pela cabeça. A frase da Luigi Luna,
eu sou a minha própria embarcação, e essa tendência a uma despertença, estás a dizer, as várias coisas que nos pertencem ou não pertencem, não é? E eu acho que temos percursos que acabam por tender a não pertencer, a viver nesse intervalo, nessa encruzilhada, nesse cruzamento. Tu falas, acho que é em cruzamento ou entroncamento, já lá vamos. Mas sim, essa tendência em procurar um lugar impossível. E também muito interessante falar sobre formas de conhecimento, que no fundo é isso que estamos a dizer, que tendem a categorizar e a organizar as coisas de uma forma que não nos compete e que não nos completa. E como é que a oratura, ou mesmo esta questão de ligações que sejam feitas através, sim, de cabelos, sim, de histórias, de como é que nós, apesar de estarmos na academia, apesar de termos um certo nível formal de construção de pensamento, tendermos a procurar outras formas de pensar o mundo, não é? Eu acho que, no fundo, esse lugar de desobediência também acaba por ser uma forma de estar, uma forma de estar na vida. Pertencer à desobediência também. Sim, sim, pertencer à desobediência. Eu acho que não é por teimosia, é mesmo por uma questão de equilíbrio, né? Encontrar o equilíbrio nesse lugar. Mas houve uma coisa que disseste que eu queria só reforçar. Tinha a ver com a mala. Tinha a ver com as duas malas ligadas por um cabelo. Fez-me pensar num episódio que me aconteceu em Santo Tomé, que foi, e que tem a ver com pertença, porque talvez a pertença mais a um nível espiritual, que é quando chegas a um lugar e percebes ligações e conexões de uma forma pouco, pouco lógica, pouco explicada. Eu fui para Santo Tomé, fiquei lá 2 anos e andava à procura de alguém para me fazer tranças. E há umas tranças que são assim aquelas tranças corridas, que têm um significado ancestral, que tem a ver com junção, com família, etc. E eu, depois de muito procurar, encontrei uma moça, como é que ela é Patrícia, é Patrícia. A Patrícia fez-me tranças 3 vezes, lá em Santo Tomé e Príncipe. E à terceira vez estávamos a conversar, às tantas ela falou da mãe dela, eu falei da minha mãe, e chegámos à conclusão que a mãe dela trançou a minha mãe 40 anos atrás. E eu fiquei a pensar nessa ligação do cabelo, não é? E no ritual de trançar, e como é que isso ativa uma série de memórias e de movimentos e de decisões, não é? Então, como é que nós também podemos pertencer a lógicas que não nos sejam explicadas, não é? Esse lugar também um bocadinho espiritual, não sei. Em Santo Tomé ocorreram-me vários episódios assim, de perceberes que pertences a um lugar antes de mesmo de tu saberes isso. Tu estavas a falar e há várias também coisas que me fizeram lembrar de coisas, por exemplo, também quando eu fui à Palestina, eu fiquei muitos anos sem ir à Palestina e depois regressei quando estava a escrever o Corpos na Trouxa, fiquei bloqueada e estava a pesquisar o exílio, portanto supostamente estou a estudar artistas do exílio, não preciso de regressar à Palestina e senti uma necessidade enorme de regressar à Palestina. E na verdade estava sempre com medo de sentir a outra. Senti que será que nenhum lugar no mundo me pertence? Será que vou sentir a outra também na Palestina? E é esta ser estrangeira em qualquer lugar no mundo. E é muito engraçado que eu regressei e no momento que eu cheguei, não sabia o caminho, não sabia se devo ir para a direita, para a esquerda, onde é que devo ir, mas senti em casa. Não senti muito, não senti que estou num lugar estranho para mim, apesar de não saber as direções. Claro. Senti que de uma forma ou outra pertenço. E também há outra coisa que me aconteceu, que eu decidi ir procurar as casas que os meus avós viviam. E estava numa rua e estava um senhor muito velho sentado numa cadeira e disse-me: menina,
estás a procurar o quê? E eu disse, não, o senhor não vai saber o que é que estou a procurar. Eu estou só a procurar a descrição que meu pai me deu sobre a casa dos meus avós. E ele disse-me, como se chama o teu avô? E eu disse-lhe o nome do meu avô. Disse, aqueles que foram exilados de Lemzera, da nossa vila de origem, viviam neste apartamento aqui em cima. E naquele lugar que passei toda a minha vida a não saber, ninguém me sabia quem eu sou, e depois vou à Palestina, é um senhor que está sentado à beira da estrada e está a Sim. dizer-me onde que viviam os meus avós e Incrível. sabe de onde que vieram os meus avós, qual é a nossa vila de origem. E isso tem a ver com estas ligações que estás a dizer, as ligações que estão dentro de nós, e eu acho que também a memória do lugar herdamos no corpo, tá no sem dúvida. nosso corpo de uma forma ou outra, sentir este lugar no corpo e a memória está lá. Nunca, eu costumo dizer que a minha história de vida começou muitos anos antes de eu ter nascido e especialmente começou em 1948, quando a nossa vila foi apagada. Portanto, nós estivemos a falar desta ausência e como é que a ausência também traz a pertença. A pertença acontece também por causa da ausência, de sim. não poder ir a um lugar, não poder ter nacionalidade de um lugar, de não poder. E isto que faz a pertença acontecer também, a proibição, o não. A regulação. E isso é uma boa deixa para o teu poema, porque tu falaste muito no corpo e acho que agora é um momento bom para ler-te. O corpo que não é. Nem isso nem aquilo sou eu. Não sou daqui nem dali. Sou de onde for não esteja. Sou eternamente o eu e a outra. Não sou poesia nem prosa, sou um corpo. O corpo que não é. Medido a partir do seu próprio umbigo. Não é do Ocidente, nem propriamente do Oriente. Dizem que é do médio ou do próximo, como se fosse mais aconchegante. Sou um cruzamento, com mapas a invadirem o meu ser, ocupada, mas livre. As minhas línguas são um muro. Acontecem em mim, em simultâneo, tal como os meus sonhos. Não estou aqui ainda e já não me lembro dali. Nem a memória nem o esquecimento. Sou o nunca agora. Escolhi viver na terra do mais ou menos. Nem isso, nem aquilo, vai andando. Um bacalhau de molhado, nem cru, nem cozinhado. Não é extremamente, nem extremamente. É. Eu não sou exatamente e extremamente eu. Nem isso, nem aquilo. Não sou aquela árvore, nem a outra. Sou o entrebordado. Sou o toque entre duas peles. Na linha que nos separa eu habito. Nem a pátria, nem o exílio é aqui. Nem isso, nem aquilo. Sou eu. Sou a própria fronteira. Maravilhosa. Obrigada. É sempre diferente. Quando é alguém a ler. Quando alguém lê, Sim. parece que maravilhoso ganha este também poema. os lugares da pessoa que está a ler, não é? Sim, claro. E acho que isso muito interessante. Mas por falar em árvores, lembrei-me também de uma história que foram mulheres imigrantes que me contaram sobre árvores, que são as palmeiras andantes. Ok. E as palmeiras andantes são árvores que vão mudando do sítio à procura do solo e do solo. Portanto, as raízes criam raízes junto a outras e apodrecem as outras raízes antigas, então podem andar até 20 metros
por ano à procura de terra e do sol. Sim, sim. E acho que também não é por acaso que foram mulheres imigrantes que me contaram esta história e senti que também deve haver em mim árvores andantes e também devem ter apodrecido raízes dentro de mim para Claro. criarem outras raízes e também pensei que não sei quantos passos tinha que ainda dar à procura de terra e de sol Fértil. fértil, sim. Que é cada vez mais difícil, pelo menos para mim, pensar nisso, qual é que é a terra fértil. Mas acho incrível essa ideia que tu trazes, porque tem muito a ver com a pertença não ser um lugar fixo. A pertença não é um lugar, pode ser um lugar fluido, não é? E também tem a ver com pararmos um pouco de romantizar a questão das raízes, não é? Como se as raízes, a ancestralidade fosse aquele lugar sagrado que nos traz coisas e memórias boas, não é? Porque há muita coisa pesada que até acho que convém libertar, não é? Da ancestralidade. E eu tenho pensado muito nisso, não é? Dos ciclos geracionais, nos ciclos kármicos e como é que nem tudo que é passado, que é raiz, é um lugar necessariamente positivo e bom para tu continuares, não é? Ainda por cima, vindo de experiências com tanto trauma e com tanto peso. Eu estou a pensar na Palestina, claro, obviamente, Santo Tomé tem uma história de escravatura muito forte. A minha tese é sobre escravatura, é sobre canções da escravatura. E, e à medida que eu investigo e leio e canto essas canções, eu sinto que há uma importância óbvia de preservar esse conhecimento, porque são canções que estão praticamente em extinção, não é? Há um grupo muito pequenino de pessoas que cantam em Monte Café, a Tafua, chama-se Tafua, e são canções que estão a falar sobre o dia-a-dia das pessoas escravizadas que atravessavam os navios e como é que elas viviam, quando é que comiam. Muitas músicas têm a ver com o ritmo para o trabalho forçado, não é? Marcar aquele ritmo do trabalho. Então são músicas que falam sobre resistência, resiliência, mas também de alegria, de certa forma, e acima de tudo de codificação de uma linguagem que não seja acessível ao colonizador, que eu acho que isso é a parte mais interessante. Como é que a língua também pode ser um lugar de dissidência e de subversão de um sistema colonial. Sim. Mas eu sinto mesmo que é um trabalho que não me faz sempre bem. Isto para dizer o quê? Que esse retorno, essa pertença e essas raízes são importantes, mas também perceber o quão doloroso é revisitar certas situações e certos lugares, não é? E como é que isso nos permite seguir caminho ou não, como essas palmeiras, como é que nós podemos deixar apodrecer a certa altura algumas raízes. Eu acho que isso é um trabalho difícil, mas necessário. Sim, sim, por isso tu também falas de sementes com cicatrizes e esta ideia de sementes de cicatrizes e a ideia de ter raízes com asas e acho que também tem a ver com isso, com as raízes que apodrecem, as raízes que crescem ao lado daquelas que apodreceram mas apesar disso eu reconheço que eu não sou palmeira andante só, também sou oliveira, que é uma árvore muito palestiniana, curiosamente também muito portuguesa. Yeah. E acho que também tem tem a ver com isso, tem a ver com esta a pertença também é uma coisa dolorosa, é muito interessante aquilo que disseste, porque na verdade a pertença para o povo palestiniano acontece por causa desta dor, por causa a catástrofe palestiniana Nakba, que também faz-nos pertencer. Eu talvez não seria palestiniana se não havia dor, mas como é que se liberta também desta dor? Eu fico a pensar que são movimentos meio complementares, não é celebrar ou denunciar, não é dor sem felicidade. Eu acho que isso também em si é uma forma de pensar e ver o mundo
bem ocidental e que para nós às vezes é difícil sair Sim. dela, não é? Mas eu acho que o trabalho de uma pessoa desobediente e despertencida, né, tem muito a ver também com como coexistir com essa dupla função. E eu penso muito na questão, por exemplo, que tu estás a trazer, não é? Que é como é que pertencer a um lugar que só é definido pela dor. Faz-me pensar na diáspora africana, faz-me pensar em contextos afro-europeus, na questão do racismo e, consequentemente, da forma como nós nos organizamos para fazer frente a isso, não é? E se, por um lado, essas lutas coletivas, os movimentos em que eu vou integrando, agora estou a pensar, dão-me uma sensação de pertença, não é? De coletivo. Eu aprendo imenso com os coletivos que faço parte e, ao mesmo tempo, construo um lugar para poder existir, não é? E coexistir com pessoas com quem partilho maneiras de ver o mundo e maneiras, e nem sempre são harmoniosas, também há muita luta dentro das lutas, não é? Mas esse lugar de lutar num contexto que não nos é favorável é meio paradoxal, como se a luta fosse sempre um lugar de generosidade num contexto que nos trai e que nos desilude, não é? Então, não sei se estou a fazer algum sentido, mas parece-me que há aqui duas coisas que se opõem, não é? Estás a construir, estás a pertencer, estás a coletivar, ao mesmo tempo por exclusão, por opressão, por dor, não é? Sim, mas eu acho que agora estás a falar disso e estou a pensar num ensaio do Edward Said, que é Reflexões sobre o Exílio, em que ele diz que o exílio, que é um lugar único, um sentimento, não tem nada a ver com ser imigrante, ser refugiado, é um sentimento interior, na verdade, que até pessoas que nunca tinham saído do seu lugar de nascimento, de tudo, podem sentir este exílio. E ele diz que as pessoas que têm consciência de mais de uma cultura, as pessoas que têm consciência de mais de uma casa, os lugares acontecem neles em simultâneo. E como sendo polifonia, para trazer uma palavra da música que Eduardo Said traz a esta conversa. E diz que qualquer coisa, ele diz, não podemos falar de privilégio, não podemos falar de privilégio de ser exilado, mas também podemos falar de outras coisas, que ver o mundo inteiro como terra estrangeira torna-se possível a originalidade da visão. E eu acho que isso que estavas a falar de esta dor também traz outra coisa com ela e isso, a resistência traz um outro movimento, a prisão traz um movimento e acho que as duas coisas são ligadas de uma forma ou outra. Uau, super. Agora deu-me vontade de ler esse ensaio, nunca li. Porque estás a falar também da pertença como um lugar poético, não é? Quando falas em criatividade, originalidade, como se a autenticidade fosse uma forma de um lugar de fuga possível num mundo que não ao qual não pertencemos. E isto para trazer a questão da poesia, não é? Não sei se era por aí que estavas a falar, não é? Mas essa outra coisa que traz pode ser poesia, não é? Sim. E para mim a poesia, exatamente por não ter só uma casa e não ter só uma cultura, foi sempre assim um lugar de fuga e de conforto e que no início não era uma coisa de escrever poemas, era uma coisa só de contemplação, não é? Quando eu tenho 5 anos e passo uma boa parte do meu tempo a contemplar, eu acho que isso é poesia. Eu acho que para mim já era um lugar poético para onde eu me refugiava. Então acho que sim, acho que quando és um ser multifacetado, muito provavelmente vais encontrar a tua tonalidade, não é? A tua frequência para inscrever neste mundo. Sim,
sim, não sei se estamos a romantizar esses lugares, mas sim, eu acho que em alguns casos acontece. Sim, é isso. Eu acho que a poesia tem este lugar que às vezes eu tinha pensado muito na poesia ultimamente, porque penso que será que há um lugar para a poesia no meio do que está a acontecer na Palestina, no meio de um genocídio? Será que ainda há um lugar de poesia dentro de mim, no meio de tanta morte? E depois, na verdade, a resposta vem diretamente de pessoas que estão a escrever poemas no meio, antes da morte. Portanto, a poesia não adeia à morte, mas não derrota a morte, mas adeia à morte, como é que podemos dizer. E na verdade, neste momento em que o real já supera o imaginário, só a poesia é capaz de descrever alguns lugares, só a poesia é capaz de falar dos lugares que não existem dentro de nós, acho eu. Não, não, faz todo sentido. Faz todo sentido e é o que dá alguma esperança também nestes caminhos, não é? Eu agarro muito à fabulação crítica, não sei se conheces esse conceito da Saída Hartman, que é exatamente esse lugar de poetizar sobre lugares que não existem. A possibilidade de fabular criticamente sobre partes da história para as quais não temos um acesso, não temos uma referência escrita. Por exemplo, conseguires reconstruir ou completar episódios da escravatura de uma forma fabulatória, em que tu crias personagens, crias situações e que o possas fazer criticamente, por direito teu, não é? Enquanto a pessoa que herda esse vazio, essa falta de memória, e também por poder usar a imaginação como um terreno de produção de conhecimento. Eu não sei se estou a explicar bem, mas é por aí. Sim, mas eu acho que a imaginação é o primeiro passo para a libertação, o primeiro passo para criar um espaço que não existe. E eu acho que é isso, é o que é que, para mim, como palestiniana, que não há Palestina, só se pode imaginar um lugar e só esta imaginação é, é a existência deste lugar em si. E tem a ver com isso, e tem a ver com um lugar que também não existe, porque eu normalmente costumo dizer que o lugar onde que eu mais sinto segura é a fronteira, e tem a ver com a fronteira entre os vários lugares que estão dentro de mim. E eu acho que a fronteira é um lugar imaginado, porque não existe uma fronteira entre aqui e ali, entre as várias casas, entre os vários exílios. E, e acho que também tem a ver com muito isso, com ser fronteira, ser uma encruzilhada. Aliás, a Glória Ansaldo diz que viver na zona de raia é precisamente ser estranha sempre, e para resistir a esta zona de raia, uma pessoa tem que viver sem fronteiras e tornar-se encruzilhada, tornar-se a pessoa em si uma encruzilhada. E eu gosto também de imaginarmos como uma encruzilhada onde que todos os lugares podem passar nesta encruzilhada. E agora também estou a lembrar de uma outra artista palestiniana, a Raida Saade, em que tem uma obra que chama-se Crossroads, e Encruzilhada, e que ela está em frente de uma porta entreaberta, tem uma mala, mas tem um pé num bloco de cimento. Portanto, está
em movimento e está imobilizada ao mesmo tempo, e, portanto, imobilizada, imobilidade, na verdade. E Numa porta entreaberta? sim, Ok, porque isso é o lugar, é muito lugar de Exu, que é um dos orixás na cultura iorubá. E o Exu é um orixá que também se adora nas encruzilhadas, não é? Quando fazes uma oferenda a Exu, ou um lugar onde ele vibra, não é? E achei interessante essa combinação, não é? Porque é um orixá de movimento, da troca, da comunicação, e ao mesmo tempo que está entre os humanos e os outros orixás. Então, esse lugar também da fronteira. Isto só porque fico a pensar que há tantas outras cosmovisões que nos ajudam a encontrar lugares de pertença, não é? Eu lembro-me quando me foram lidos os búzios e disseram que o Exu guiava a minha cabeça, que fez muito sentido, não é? Pertencer àquela lógica, pertencer àquela ideia. E que muitas vezes nós temos lógicas horóscopo, não é? Vamos seguindo outras formas de nos identificarmos e de nos definirmos, e de repente encontrar também lugares que espiritualmente fazem sentido para pertencermos. E a questão da cultura iorubá é muito interessante, acima de tudo, por não haver essa coisa bem e mal, certo e errado, não é? Também custa muito pertencer a esses lugares, estando em contexto europeu, ocidental, cristão, muitas vezes, que é o lugar da culpa, o lugar do erro, do castigo, não é? E desculpa, dei um salto da tua conversa para Exu e para aqui. mas tu estavas a falar e estou a lembrar do livro de Mahmoud Darwish, Na Presença da Ausência, que ele diz que o errado não é o contrário do certo, o exílio não é a noite e a pátria não é o dia. E precisamente isso que tu estavas a falar, o bem e o mal, o certo e o errado, a casa e o exílio. Claro, porque muitas vezes coexiste tudo dentro da pessoa, não é? Somos natureza, não é? Acho que esse lugar de julgamento é complicado, não é? E mesmo quando nós falamos da impertença, desde esta perspectiva de propriedade e de nacionalidade, é esse lugar de julgamento, não é? Se tu podes ou não pertencer a um lugar. E isto para voltar a essas questões de cidadania que ainda continuam a acontecer, não é? Sim. Continua a acontecer e continuamos a ver políticas de migração que excluem pessoas, não é? Que julgam se elas estão ou não capazes de pertencer a um lugar ou outro, e enfim. É um bocado surreal quando vemos isso a ser cada vez mais exacerbado no mundo. Não sei se está cada vez pior, mas eu sinto que é cada vez mais visível, não é? Essa exclusão e não permitir que as pessoas existam nos lugares de uma forma simples, não é? Então, sim, eu acho que a pertença está meio descontinuada, é um conceito que também, se calhar, não interessa assim tanto, não interessa pertencer, não sei. Acho que durante muito tempo houve em mim uma vontade de pertencer muito a Portugal, por exemplo. Eu lembro-me de ser criança e de ter um BI azul que os meus colegas tinham um BI amarelo. E essa ideia, porque é que o meu BI não é igual, porque é que eu não faço parte deste lugar, não é? E é muito libertador perceber que não é um fim em si, não é? E que sem retirar o valor de poderes ter acesso a uma série de coisas por teres um BI, não é? Claro que tens acesso e estruturalmente é importante, mas não queres que a tua identidade fique ali fechada. E estou-me a lembrar, por exemplo, agora para a Bienal de São Paulo, que eu participei o ano passado, a agência Lusa escreveu-me a perguntar qual é que era a minha nacionalidade. E eu disse que era angolana, angolana, santomense e portuguesa, porque eu tenho 3 passaportes. E porque eu fui angolana antes de ser portuguesa, apesar de nunca ter ido a Angola. Então é tudo muito surreal. E que ainda assim, as notícias que saíram foi a Raquel que representa Portugal na Bienal de São Paulo. Esse lugar de
tu, durante um período da tua vida, queres muito pertencer a um lugar, perceberes que isso não é um fim e, de repente, voltares a ser colocada lá quando é conveniente ou quando faz sentido para outra pessoa que sejas, não é? Sim. E é estranho, não é? Uma pessoa fica aqui neste jogo, enfim, perdemos um bocadinho o controle, às vezes, Mas desses é lugares de muito pertença. engraçado aquilo que estás a dizer, porque eu acho que eu normalmente pertenço ao lugar que é me negado. Quando as pessoas retiram a minha parte portuguesa, eu aí quero ser portuguesa. Sim, sim, Quando querem há isso. retirar-me e ser palestiniana, eu aí sou palestiniana. E, portanto, eu acho que também pertencer é uma questão estratégica, muitas Sim, e vezes, performativa. e performativa, e eu sou aquilo que, na verdade, eu sou todas estas coisas e ao mesmo tempo não sou nenhuma destas coisas, mas escolho ser aquilo que, quando estou na rua e me falam como deste lugar de eu ser imigrante, aí eu digo que sou Claro, portuguesa claro. e agarro ao meu lugar de É ser portuguesa. fato surpresa também. Não, Sim, mas é incrível essa tensão entre a realidade e a ficção e como é que nós podemos jogar com isso. sim, Eu faço isso, acontece muito com táxis. Quando chego a Coimbra, eu moro em Coimbra e há sempre estudantes a vir de vários países do mundo para lá. E o taxista quer fazer conversa e começa a perguntar, mas a menina é de onde? E essa afirmação, dizer que sou portuguesa, tem um sabor diferente aí, não é? sim, Quando em outros contextos faz-me super sentido dizer que sou santomense. E depois também perceber que quando eu estava em África, em certos países que eu viajava, Gana, Nigéria, Cabo Verde também, perceber que também não há uma coerência sobre o que é ser daquele sim. lugar, não é? Tinha várias pessoas a perguntar se eu era do Egito, se eu era do Quénia, se eu era de Funani. Enfim, essa diversidade é tão grande e ao mesmo tempo a distância, nós a esta distância daqui Sim, para lá, às vezes parece uma coisa muito simples, mas é muito mais complexa, não é? é. Pertencer não é simples. E a língua, que é um outro lugar de pertença também. Nós já estávamos a falar no início sobre este lugar da língua e eu sinto que eu pertenço à língua portuguesa, mesmo estando com sotaque, mesmo tendo sotaque. É um lugar de pertença. Eu tenho uma ligação próxima ao português e estou sempre. As pessoas perguntam, mas por que é que tu escreves em português? Por que é que não escreves em árabe ou É em mais inglês? exótico. E porque eu sinto em português também. Claro. Sonho em várias línguas ao mesmo tempo e sinto em português. E há este lugar que às vezes há muitos lugares que estão em nós e que eu também sou egípcia em muitas coisas, mas eu, quando vou ao Egito, como é que eu tenho o sotaque mais da Palestina, as pessoas perguntam-me, és de onde? E eu também, no Egito, tenho que responder esta pergunta que eu sou daqui. E as pessoas olham, eu sou sempre daqui com desconfiança do olhar da outra pessoa, que eu não sou de lugar nenhum. E na Palestina também tenho esta pergunta, portanto, na verdade, é isso. Eu sou estrangeira em todo o mundo e ainda bem. Não, e eu estava agora a ouvir e a pensar, nós temos essa experiência, mas ela realmente não é partilhada, não é? Se calhar não é por acaso que nos convidaram para falar, não é? Porque eu fiquei a pensar que há pessoas que são de um lugar, são de uma língua, são de um território, são de um grupo religioso, ou seja, há pessoas que não se colocam essas questões de pertença, não é? E não sei como é que é possível coexistirmos todos neste planeta, não é? Se muitos dos choques vêm certamente daí, não é? De muitas pessoas acharem que são donas de um território e que não querem que ele seja contaminado, não é? Mas esse lugar de pertença pode ser um lugar confortável, não é? Para muitas pessoas. E nem sequer daria uma conversa tão longa, provavelmente,
E não ficas surpreendida, por exemplo, eu às vezes conheço pessoas existem muitas pessoas que nasceram num lugar, cresceram neste lugar e estão a trabalhar neste lugar e não têm nenhumas outras pertences e eu fico surpreendida. E que supostamente o- a coisa mais natural do mundo, mas para mim, que venho de uma realidade que é outra, antes ficava com inveja. Pois, eu estava a pensar nisso, eu lembro perfeitamente das minhas colegas, vou à casa dos avós nas férias e eu pensar onde é que está tão longe da casa dos avós, eu agora como é que eu chego lá? E essa rotina, não é? Essa base, esse lugar de onde toda a família viveu, não é? E eu também tinha essa invejinha. Agora percebo, agora digo também porque já sei onde é que é a casa dos avós, também não vou ser, não vou mentir, eu acho que ter ido a Santo Tomé, ter conhecido uma série de familiares, ter sentido esse acolhimento, não é? E mudou um bocadinho a minha forma de viver pertença ou não, não é? Acho que durante muito tempo havia só desenraizamento, procura e romantização e um bocado fantasiar um bocado sobre o que é que seria essas minhas raízes. Acho que agora consigo problematizar mais a pertença porque sei que pertenço, sei que há um lugar neste planeta, pelo menos, em que eu chego e vou dizer que sou Raquel Lima, eles vão dizer Lima, mas os Limas são daqui e cresceram ali e toda a gente conhece a história e eu acho que sim, é esse jogo, não é? Sim, eu acho que eu não quero deixar a minha procura de um lugar de pertença. Quero continuar aquilo que era antes inquietação de encontrar um lugar de pertença. Agora esta procura traz-me a paz. A minha paz é mesmo continuar esta procura, que não quero deixar esta inquietação de procura, de abrir gavetas. Claro, claro. Não, isso é ótimo, uma ótima conclusão. Ainda que seja uma procura para dentro, não é? Uma procura na poesia, uma procura no autoconhecimento também. Estes lugares não estão necessariamente fora. Sim. Eu acho que sim, eu acho que o nosso caminho vai ser esse até ao final, essa procura toda, estou de acordo contigo. Portanto, pertencer é só possível no poema, no fundo, não é? Sim, pertencer no poema, acho que sim.